Gente, enxoval profissional para Airbnb, como é que eu faço para escolher, para cuidar, para economizar na compra desse tipo de enxoval, né? E quando eu falo enxoval, o que a gente está falando? Principalmente de roupa de cama e roupa de banho. Mas é só isso? Será que não tem outras coisas também? História breve, tá? Quando eu iniciei nesse negócio, lá em 2014, eu cuidava de um apartamento da minha família e eu tinha aquele, sabe aquele enxoval, assim, de poliéster, assim, bem feinho, colorido, cheio de estampa e tal? Era o que eu botava naquele apartamento. E sabia que lá em 2014 funcionava, dava boa, a galera nem questionava, porque quando a gente estuda, quando eu estudei turismo, a gente aprendeu sobre o ciclo de desenvolvimento e maturação de um destino turístico ou de um equipamento turístico, de uma atração, ou seja, tem um ciclo. E esse ciclo começa quando uma novidade aparece no mercado, que o Airbnb era novidade no Brasil naquela época, as primeiras pessoas que começam a utilizar aquele aparelho turístico são os aventureiros. O pessoal que, assim, que, cara, tá meio que apostando para ver, sabe? Vamos ver qual é desse negócio aí. E o aventureiro, como o nome já diz, ele tá ali para, tipo, cara, o que vier aqui tá bom, vou pela aventura, tá tudo certo. E teve um momento, lá para 2017, ainda nessa propriedade, que eu recebi um comentário no Airbnb, porque o que aconteceu? Lá para 2017, já não era mais muito só os aventureiros que estavam vindo. Começou a já vir uma galera um pouco diferente para o meu apartamento. Uma galera assim que já estava, puxa, eu quero uma coisa um pouco melhor, né? Assim, começou a vir casais idosos, começou a vir assim um outro público que já era um nível de exigência um pouquinho diferente. E um deles deixou um comentário uma vez assim: olha, o apartamento até que é bacana, mas os lençóis parecia roupa de cama de xadrez. Assim, opa, acho que alguma coisa não está funcionando mais aqui. E aí, quando eu comecei a administrar, comecei a trabalhar com isso profissionalmente, eu e meu sócio, a gente no começo trabalhava com o enxoval que o proprietário deixava ali para a gente trabalhar. E aí também tinha tudo quanto era cor, tamanho, tipo, padrão que possa imaginar. E aí a gente começou a perceber também que teve um momento, em algumas propriedades a gente estava recebendo notas ruins, avaliações ruins de limpeza. A gente fala, como é que pode? Porque a gente faz o mesmo padrão nas outras, e, assim, o que está acontecendo com essa propriedade aqui? Daí a gente começou a ver que, de vez em quando, vinha coisa relacionada com roupa de cama e roupa de banho. E a gente começou a olhar assim, caramba, tá, olha aqui o enxoval que esse proprietário está nos disponibilizando nessa propriedade. Realmente, está muito feio isso aqui, a gente tem que dar uma melhorada. E aí, muitos desafios também de lavanderia. Imagina, tem que separar aquilo tudo, daí cor, mistura cor, um monte de problema. Elástico, sem elástico. E eu ficava pensando, pô, bom mesmo é fazer isso tudo branco, né? Tudo branco é bom, porque aí tu padroniza e tal, e assim, como é que eu vou fazer para lavar isso? Enfim, tinha uma série de desafios. Mas teve um momento que a gente tomou uma decisão que, assim, olha, a gente entendeu que roupa de cama e roupa de banho é experiência. Faz parte da experiência do hóspede. E é muito significativo essa experiência. Acabei de comentar com vocês, antes de começar aqui no assunto principal, que eu estava em Brasília esse fim de semana, e eu estava lá numa propriedade de short stay, e a maior parte do tempo que eu fiquei dentro daquele apartamento, eu estava num evento o dia inteiro, eu fiquei no apartamento das 9 da noite às 7h30 da manhã, estava a maior parte desse tempo em contato com o quê? Com o lençol. Com o lençol e com a fronha. Né? Então, o tato ali faz toda a diferença. Diga-se de passagem, excelente padrão. Eles tinham lá de roupa de cama, tudo branquinho, padrão hotelaria, dava para sentir, talvez até a Profitel que vendeu para eles lá, não sei. Estava muito bom aquele negócio. Então, a minha experiência com esse apartamento foi muito relacionada com a roupa de cama e a roupa de banho. Também um banho, tu pega aquela toalha boa, macia. Enfim, a minha experiência foi muito conectada com a roupa de cama e a roupa de banho, como um hóspede de negócios, que estava no apartamento basicamente só para dormir e tomar banho.
Dito isso, chamamos aqui quem entende do assunto. Então, eu queria apresentar para vocês a Jéssica, da Proftel, que está aqui comigo. Jéssica, seja muito bem-vinda à nossa live de Short Stay 5 Estrelas. Conta para gente quem é a Jéssica, o que é a Proftel, conta aí para gente. Boa noite, Marcos. Boa noite, anfitriões, co-anfitriões da turma, né, do Anfitriões de Aluguel. Eu me chamo Jéssica, faço parte aqui do time comercial e de marketing da Proftel já há quase 10 anos. E estamos aí numa jornada, né, Marcos? Estava vendo aqui desde 2021 já nessa parceria. E muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui para a gente poder trocar ideias, trocar experiências, que eu acho que esse é o principal objetivo. Nós estamos aqui oferecendo todo o nosso conhecimento, o nosso know-how, mas essa troca de quem está na ponta, ela é muito importante, ela é muito significativa, né? Então, tudo que a gente vai conversar aqui, grande parte da minha bagagem são histórias, situações e vivências dos nossos anfitriões que compartilham com a gente. E é isso. Show, legal. Bem-vinda, Jéssica. É um prazer. Obrigada. Prazer de ter aqui. Agradeço por atender o nosso convite. Conta pra gente como que vocês... Porque, assim, a Proftel, ela trabalha... Quem vai no site da Proftel vê que tem muita coisa ali relacionada com hotelaria e tal, né? Uhum. Como é que a Proftel, como é que tem sido essa relação da Proftel com o short stay, né, com o Airbnb? Como que vocês começaram a atender esse mercado? Como é que foi essa jornada? A Proftel hoje, a gente é especialista em fornecer enxoval para short stays, hotelaria, pousadas, motelaria, enfim, para toda essa área. Mas tudo realmente iniciou com a hotelaria. Tanto eu e o Rodrigo, nós éramos representantes de marcas de hotelaria do enxoval, e a gente já percebia que a fábrica não conseguia atender todos que gostariam de comprar esse material de hotel, né? E a Proftel nasceu em 2016 justamente para suprir essa demanda, junto praticamente com a vinda do Airbnb para o Brasil. Então, a gente começou muito mais focado na hotelaria realmente, mas a gente foi mudando a nossa jornada conforme a gente foi trabalhando o nosso marketing e recebendo cada vez mais anfitriões ao invés de hoteleiros. Então, a gente começou a direcionar toda a nossa questão de portfólio, de fornecedores, tudo direcionado hoje para o anfitrião. Hoje, a gente coloca um produto no nosso portfólio de acordo com a necessidade do anfitrião. É o primeiro quesito que a gente olha, porque realmente hoje é a grande maioria, a grande parte dos nossos clientes, a maior parte são anfitriões e administradores, co-anfitriões, né? Toda essa parte de short stay mesmo. Então, a gente vem cada vez se profissionalizando mais nessa necessidade, como que vai atingir essa ponta. É dessa forma que a gente trabalha hoje, buscando sempre o melhor, né? Que legal, bacana. Então, vocês viram que esse mercado, na verdade, ele começou a ter mais relevância, vamos dizer assim, até do que para o hotel mesmo. E, na verdade, o anfitrião, o co-anfitrião, ele tem ainda mais dificuldade de conseguir ter acesso a esse material. Porque numa fábrica você não consegue ter acesso. Eu preciso de um jogo de cama, 5 banhos, 5 rostos, 2 pisos, né? E, enfim, aí tem que ligar lá na fábrica do sabonetinho. Você não consegue comprar 50 sabonetinhos lá na fábrica. Então, a gente foi adaptando para esse mercado e a gente conseguiu se consolidar para esses clientes, para esse ramo mesmo. Hoje a gente pode dizer que a gente atende o Brasil todo e a maioria deles são anfitriões, co-anfitriões e administradores. Legal, muito bom. A gente, no dia a dia aqui, quando chega assim um proprietário de imóvel para conversar com a gente, uma das coisas que a gente tem que vender, vamos dizer assim, é justamente essa ideia de que, poxa, faz toda a diferença, né? Sim. Ter um enxoval diferenciado, tal, isso faz parte da experiência, faz parte vai influenciar nas avaliações, enfim.
E eu acho que um dos questionamentos principais, assim, qual é a diferença, né, entre um enxoval que eu botaria na minha casa, vamos dizer assim, Uhum. para um enxoval que eu vou usar no short stay? Eu com certeza digo que é a durabilidade, a resistência, tá? Esse é o principal ponto de partida para nós. É, vamos falar realmente do anfitrião, né? Vamos pegar essa parte primeiro. A gente está investindo, né? Que nem até você mencionou antes, vai trazer pessoas para auxiliar nessa parte. A gente tem muitos anfitriões hoje que colocam na mão de vocês um apartamento que investiu e ele quer tirar agora esse investimento. Então a gente precisa, a gente direciona todo o nosso cliente, todos os nossos anfitriões para aquilo que ele quer oferecer, desde o perfil de cliente até o valor da diária. Então, hoje, o anfitrião que ele nos chama aqui na Profitel no WhatsApp, a gente faz desde o comecinho. Ah, o teu público é praia ou o teu público é negócio? A gente já parte daí. Você vai passar, o teu hóspede, ele vai ficar a maior parte do tempo fora e vai chegar à noite apenas para tomar um banho, dormir e precisa se recompor para o outro dia, ou ele está indo realmente para descansar lá na serra e vai passar de sexta a domingo só dentro do quarto, na lareira e tal. Qual que é esse público? Definindo isso, a gente vai para uma segunda etapa. Vamos investir nisso, vamos investir naquilo, porque no final a gente tem que rentabilizar o negócio. Então, por exemplo, falando do enxoval, eu fui numa loja de departamento e comprei da marca X. Ou eu vou lá na Profitel, entre outros fornecedores que vendem produto para hotelaria, e vou comprar da marca Y. Por quê? O produto de hotelaria, independente da marca, mas quando esse produto ele é qualificado como um produto profissional, um produto Profiline, enfim, N nomenclaturas que a gente tem no mercado, esse produto ele tem uma construção lá na fabricação que preza a resistência e a durabilidade. É diferente de um produto que eu vou usar em casa. E isso significa que o produto que eu vou usar em casa, ele é ruim? Não, ele não é ruim, ele é excelente. Porém, em casa, a gente vai lavar o quê? 2 vezes na semana? Depende do teu fluxo. Às vezes é um casal só, lava a cada 10 dias, troca a toalha, mas lava a cada 10 dias. Numa hospedagem, você troca diariamente. Então, a rotatividade numa lavanderia desse produto, ela é muito maior, independente dessa lavanderia ser terceirizada ou desta lavanderia ser na lavação em casa mesmo. Então, a gente tem essa diferença da rotatividade. E a gente tem que pensar que quando eu compro um produto com algodão na sua composição, o algodão é uma planta, ele nasce da terra, ele precisa de umidade, ele precisa descansar, ele tem necessidades básicas porque ele é uma planta. Nada mais é do que uma planta modificada, mas ele é uma planta, ele é diferente do poliéster, que é uma matéria-prima, um plástico, que ele é tratado. Então, a gente tem que ter em consideração isso. E sim, a maior diferença está na durabilidade e na resistência. É isso que eu posso te dizer, Marcos, assim, para ficar bem, bem claro mesmo. E isso é independente da marca, né? Não é a Profitel, é qualquer produto para hotelaria que leve essa denominação. Legal, muito bom. Então, tem essa questão de ser mais durável, o principal diferencial do ter um produto profissional, em vez de eu ter um produto que é mais para o usuário final, para E assim, varejo, vamos dizer Marcos, assim. algo que é legal falar é que assim, essa diferença da resistência e da durabilidade, ela tá lá na fabricação, na tecelagem, na fiação, na construção desse tecido. Não é porque é uma toalha branca ou um lençol branco que é de hotel. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque é o seu dinheiro que você está investindo, e se você tiver que renovar o seu enxoval a cada 2, 3 meses, você está deixando de lucrar lá com o teu negócio depois. Uhum. Então, é sempre isso que a gente traz para os nossos clientes. Tá? Faz muito sentido.
E aí tu citou ali que vocês fazem meio que uma análise de perfil, assim, né, para entender. Sim. Essa análise de perfil vai, em termos práticos, vai significar o quê para o consumidor, né, para o anfitrião ali na hora da compra, assim? Pode dar, de repente, um ou dois exemplos, assim, de como tu direcionaria, tipo, como tu falou ali, se é mais de praia, vai ficar a família ali e tal, o que tu recomendaria? Ou se for para um estúdio, para um local de eventos, de negócios, qual seria qual que seria a diferença assim, na hora da compra? Vamos usar esses Claro. dois perfis aí de exemplo. Por exemplo, assim, para um cliente que ele é de praia, a gente tem os perfis além da localização, né? Mas vamos pegar aí uma praia que é um nível intermediário. Ah, eu quero cobrar um valor tanto, mas não é um prêmio. Então, a gente direciona na parte de tecidos, na parte de gramatura de toalhas, no acabamento, que hoje a gente trabalha aqui com produtos que vão facilitar a vida do anfitrião e das pessoas que estão no time dele ali logisticamente. Hoje, o meu tecido mais vendido é um tecido misto. Ele tem algodão e tem poliéster. Mas temos imóveis premiums que optam por 100% algodão. Só que a diferença de preço, de cuidado, que eu tenho que ter é totalmente diferente. Então, a gente traz essa balança para o cliente. Tem um apartamento na praia que não coloca toalha de piscina, por exemplo. Temos apartamentos que colocam toalha de piscina, que vão colocar um roupão. Então, a gente sempre vai direcionando o cliente. Como temos clientes que chegam aqui que eu quero um tecido de 1000 fios. Tudo certo, você pode ter, mas pode acontecer isso e aquilo, porque o anfitrião, às vezes, ele vem muito com a visão daquilo que a gente usa em casa. Então, a gente vai trazendo para ele esses questionamentos para que a gente possa direcionar ele na melhor escolha. Porque se você tem um estúdio que é para negócio, onde você vai cobrar R$ 600 uma diária, você não vai conseguir investir num enxoval sempre de 400 fios, algodão egípcio, uma toalha tamanho extra banhão, pesada, que você tem que repor a cada 2 dias, por exemplo, porque ela está numa cidade úmida que não seca. Né? Então, a gente tem muitos anfitriões, por exemplo, aqui da Serra. Ah, porque eu quero a toalha mais pesada que você tem. A toalha mais pesada que nós temos hoje, ela tem 800 gramas. E agora, nessa umidade, vai secar entre um check-in e um check-out? Faz sentido? Eu consigo tirar isso depois na minha diária? Não, eu não consigo. Então, a gente vai tentando direcionar ao máximo para que o cliente tenha a rentabilização que ele busca. Porque é dinheiro. E o enxoval parado lá que você comprou, que você não consegue usar porque a mão de obra dela é muito pesada, você também está deixando de lucrar, porque você já investiu lá, você vai ter que investir de volta, você está com dinheiro parado lá. Então, é esse filtro que a gente faz, sabe, Marcos? Para a gente tentar direcionar o cliente realmente naquilo que ele vai oferecer, naquilo que o imóvel dele comporta, aonde ele está localizado e qual que é o objetivo dele. Legal, tem alguns pontos que você citou aí que eu queria dar uma aprofundada. Vamos lá. Vamos começar por essa questão do gramatura, né? Nem sabia que existia toalha de 800 gramas. Tem até mais, se quiser. Tá, diz para mim. Então, vamos, de repente, quebrar um pouquinho isso, assim, quais são, talvez entrar numa questão um pouco mais técnica, porque a gente tem aqui gente do Brasil todo, situações, todo tipo de perfil e tal, né, climas diferentes, tipos de propriedades diferentes. Então, o que o anfitrião vai analisar, assim, se vocês puder, de repente, detalhar um pouco melhor, em cima dessa análise, quais são os elementos, quais são as decisões que vão ser tomadas. A gente falou de gramatura, talvez a gente pode falar de cor, quais são os outros elementos ali na hora de desenhar tecnicamente qual tipo de roupa de cama e roupa de banho eu vou usar. Por exemplo, assim, vamos começar pela parte de cama.
A parte de cama, hoje, a gente vai buscar informações em fóruns e tudo mais sobre o que a gente vai direcionar, o que a gente vai trazer para o nosso portfólio para atender a maior parte de anfitriões, né? E toda a parte de hotelaria, enfim. Então, hoje aqui na Profitel, a gente trabalha com tecidos mistos e com tecidos 100% algodão. Tá? Então, a partir de 180 fios, tecido misto, a partir de 200 fios, 100% algodão. Então, aqui na Profitel, nós trabalhamos apenas com tecido percal. Percal é todo aquele tecido que tem mais de 50% de algodão em sua composição. Tá. Eu vou te interromper, porque assim, ó, eu sou leigo, eu não sei nada. Eu sei alguma coisa disso, mas não sei muito, não. Mas nós estamos aqui para trocar informação. Eu também não tenho nada escrito na pedra. Vamos desconstruindo isso aí aos poucos. Claro. Qual a vantagem e a desvantagem de eu ter um tecido que seja 100% algodão? Vamos começar primeiro pelas vantagens. A gente tem um toque que nem um tecido misto, que nem uma microfibra premium vai conseguir proporcionar. Já começa por ali. Toque, conforto, ele é mais fresco, né? Então, o algodão, ele vem com isso, ele vem com aquele toque, com aquele abraço. 100% algodão a gente nunca vai errar, independente da quantidade de fios. Só tenha certeza que é 100% algodão. Tá? Ele vai ser macio, você não vai sentir ele áspero. O 100% algodão, ele é sensacional. Porém, a gente tem que ter alguns adentros. Ele é um tecido mais frágil. Então, por exemplo, se você colocar numa máquina de lavar vários lençóis e fronhas, 100% algodão, e puxar de qualquer jeito esse tecido úmido, mesmo após uma secagem na máquina, que fica aquela umidade dentro da máquina, você pode rasgar com facilidade esse tecido, porque ele é 100% algodão, ele não tem nada que o prende ali. Então, é algo frágil. Quanto mais fios tiver esse tecido, mais fino ele vai ser. Então, aqui na Profitel, a gente trabalha até 300 fios para hotelaria, tá? A gente tem 1.000 fios no mercado hoje para casa. Não é um investimento que a gente indica para uma hotelaria, porque não vai funcionar, tá? Ele é muito frágil, muito frágil. E o terror de todos os anfitriões do 100% algodão é que ele amassa mais. Muito mais do que um tecido que tenha uma fibra sintética em sua composição, tá, Marcos? Mas, é que nem eu te digo, o toque dele, o conforto dele, para quem conhece, realmente é inigualável. Então, vou ganhar em conforto, mas eu vou ter mais desafios logísticos na parte de cuidados, Isso. arrumação. Porque etc. Da mesma forma que ele é mais frágil, ele vai ser mais frágil aos produtos químicos, né? Toda essa logística que a cadeia de uma lavação precisa, porque a gente vai botar um branqueador, é difícil não poder botar um cloro, né? E por mais que o produto ele esteja preparado e ele esteja pronto para receber essa agressão, digamos assim, ele ainda é uma fibra natural. Ele ainda vai sofrer um pouco mais de agressão. Claro que tudo isso a longo prazo, né? Mas acontece, tá? A gente tem casos de clientes que já trocou por questão dessa cadeia mesmo, de lavar, de ter que passar muito mais, sabe? Então, é os prós e os contras numa questão, olhando para a questão de anfitrião mesmo, assim, né? Perfeito, legal. Tá, vamos agora tratar de um outro elemento aqui que tu já citou, que é a questão dos fios, né? Uhum. Então, se eu tenho 1.000 fios, 1.200 fios, o que quer dizer isso? Assim, o que é essa questão dos fios? Assim, se puder explicar o que é, onde estão esses fios? Sim. O que é 1.000 fios ou 2.000 fios que seja? E que diferença faz eu ter mais uma peça com mais fios, menos fios? Uhum. Vamos lá. A quantidade de fios, ela está ligada
a quantos fios eu tenho numa polegada quadrada. Então, por exemplo, o tecido mais vendido aqui na Profitel é 180 fios. Você vai pegar uma polegada quadrada daquele lençol aqui da Profitel, e se você pegar uma lupinha e for contar os fios na vertical e na horizontal, você vai ter 180 fios por polegada quadrada. É daqui que a gente tem. Então, por isso que eu te digo, quanto mais fios eu tenho, mais fino esse fio vai ser. Faz sentido? Então, em termos práticos, daí, se eu tenho uma peça de 1.000 fios ou uma peça de 300 fios, qual é a diferença de uma para outra, assim, no dia a dia? Você vai sentir que quanto mais fios você tem, se você pegar um tecido aí com 700, 800 fios, você já percebe que ele já até vai parecendo um cetinzinho. Ele vai acetinando justamente por conta do fio mais fino. Já um 300 fios, claro que eu vou estar abordando 300 fios profissional, que é o 300 fios diferente de casa, né? Ele também já é mais fechado, as tramas dele você já vê que são, por ser mais fechado, ele já é um pouquinho mais denso, justamente por conta da construção dele, né? Mas assim, quanto mais fios, claro, ele vai ficando mais gostoso, ele vai ficando mais maleável, né? Justamente porque eu tenho que colocar mais fios dentro de uma polegada quadrada. Mais fios, ele vai ficando mais confortável. Isso, exatamente. E automaticamente mais fino esse tecido, né? Uhum, entendi. Geralmente, Legal. esses tecidos que têm mais fios, eles vão ter um toque mais acetinado, eles são mais leves. Legal. Tá? Tá, entendi. E aí teve um outro ponto que tu chegou a tocar ali durante a resposta anterior, a resposta antes, de passagem, assim, que é a questão do cuidado, justamente, né? Então, Sim. a manutenção dessas peças e tal. Então, assim, como é que no dia a dia, vamos começar aqui por questão de durabilidade, tá? Uhum. Vamos começar, chegar nos cuidados a partir da durabilidade. Como é que eu sei que assim, eu vou meio que generalizar um pouco aqui, mas aí se tu quiser Claro. quebrar em padrões diferentes, tudo bem. Quanto um enxoval profissional, assim, que eu estou fazendo uma lavação aí nessa média de uma lavagem por semana, pelo menos, tal, Uhum. quanto que deveria ser uma durabilidade aceitável para um enxoval profissional? Quanto tempo ele dura? Eu não tenho essa resposta para ti, tá, Marcos? Porque ele envolve muitas variáveis. Primeira variável que vai influenciar diretamente na durabilidade do teu enxoval é se você vai ter trocas, ou se você vai lavar ele, vai secar e vai botar no uso. Levando em consideração que a gente está falando de tecido percal, que a gente tem algodão em sua composição e o algodão é uma planta. Então, hoje, o básico do básico que a hotelaria trabalha são 3 trocas: uma lavando, uma no uso e uma descansando. E isso não é papo de vendedor, não é para vender mais lençol ou mais toalha, é justamente para aumentar a durabilidade do teu produto. Isso é comprovado, tá? Então, quanto mais eu tenho de trocas, maior durabilidade meu enxoval vai ter. Claro que essas trocas também elas têm que estar alinhadas à tua rotatividade. Não adianta a gente comprar enxoval e deixar estocado para dizer que a gente tem que ter, porque ele vai amarelar, volta a falar, é algodão, é uma planta. É que nem eu tenho em casa. É eu e meu esposo e eu ter 15 lençol em casa. Eu não vou usar. Eu vou usar só alguns. Então, a gente tem que ter essa visualização também. Qual que é a minha frequência de locação? Quanto que eu preciso ter? Mas, no mínimo, 3 lençóis para cada cama. No mínimo. Aconteceu alguma emergência, alguma coisa, a gente tem como repor e eu posso tratar esse lençol. Eu não preciso lavar ele, secar ele e colocar no uso. Outra coisa, o lençol com elástico, ele é muito mais prático.
Porém, o lençol, ele desgasta com o atrito. A gente deita, a gente tem atrito. O lençol com elástico, ele está sempre embaixo. Quando a gente compra lençol sem elástico, automaticamente a gente tem uma rotatividade. Às vezes ele está como sobre lençol, às vezes ele está como lençol. Então, ele está sempre tendo uma rotatividade, mesmo que indiretamente isso acontece. A gente já está aumentando a vida útil dele. Sim, o lençol foi feito para a gente deitar sobre ele para ter esse atrito, mas influencia. É um desgaste natural, assim como o próprio colchão desgasta e tudo mais. Acontece esse desgaste. Independente da marca, vai acontecer. Lembrando que é com o algodão, né? Na microfibra, e isso é uma coisa sintética, ela funciona diferente, tá? E a questão da lavação, dosagem de produto, a quantidade de produto que eu vou colocar, como que eu vou submeter esse meu lençol. Ah, ele tá com uma manchinha na ponta. Eu vou jogar ele todo 2 dias dentro de uma água clorada? Não, eu vou botar só a pontinha. O produto profissional, ele tá pronto para receber essa química toda? Tá, ele tá pronto. Mas se a gente faz isso consequentemente, frequentemente, a gente também acaba adiantando esse desgaste. Então, assim, vai muito do cuidado, do manuseio. Temos histórias de cliente que usa cloro branqueador, usa vinagre, usa bicarbonato. A gente não precisa misturar tudo isso. A gente pode definir uma quantidade, aquilo que funciona para cada coisa no meu negócio e usar aquilo ali. A gente sempre gosta de dizer, o básico bem feito e aquilo que funciona para o meu negócio não tem erro. Só a gente conhece o nosso negócio, né? Então, assim, claro, às vezes a gente vai ter que lidar com manchas mais pesadas. Porém, não é sempre, né? A gente sabe disso. Então, essa cautela na lavação, ela é muito importante. Ela influencia diretamente na durabilidade, na usabilidade do produto. A secagem na máquina, a gente pode secar o produto, mas sempre dá uma olhadinha na temperatura que está lá na etiqueta, para não ultrapassar aquilo que está na etiqueta. Um lençol com elástico, aos poucos, com a temperatura, ele vai corroer, é normal, elástico é sintético, ele vai acontecer isso, não tem como a gente fugir, né? Então, assim, mas se eu respeitar o que está lá na etiqueta, a etiqueta está considerando o elástico. Então, vamos respeitar o que está lá, eu já estou aumentando a vida útil. Lavei minhas toalhas e coloquei embaixo do sol de Santa Catarina, em pleno dezembro, meio-dia, deixei lá 2 dias. Eu estou degradando a fibra dessa toalha, ela vai ficar dura, eu vou ter que lavar de volta, vou agredir ela novamente. A mesma coisa com o lençol. Então, assim, se você for ver, é o básico. Não é algo assim, né? Que a gente precise de muita. Claro que numa operação muito grande a gente precisa da estrutura, né, Marcos? A gente não tem tempo para ficar estendendo, a gente tem que ter uma secadora. Mas esses princípios de a gente olhar o que a etiqueta está dizendo, a capacidade da máquina também influencia diretamente. Minha máquina, vamos pegar em casa, minha máquina cabe 15 quilos, eu vou colocar 20 lá dentro. Ela lava 15, seca 11, eu botei 20 quilos. Como que ela vai secar? Botei a lavar o meu enxoval do meu estúdio, lençol, toalha, fronha e manta, tudo junto. É atrito de tecido, vai dar bolinha, não tem tratamento anti-peeling que resolva isso. Então, são cuidados, realmente é o cuidado, é o fazer com carinho, mesmo numa grande operação, que a gente tem sucesso e rentabiliza o negócio. Bem bacana, teve duas sacadas aí que para mim achei bem legal, assim, que talvez não sejam tão intuitivas, tá? Para quem não está no dia a dia lidando com isso. A primeira é essa questão do rodízio ali, de eu ter uma peça que está em uso, que ela tem 3 fases, né? Vamos dizer assim, tem a fase do uso, a fase da lavagem e a fase do descanso da peça. Achei bem bacana isso, porque não é tão intuitivo, tá? Principalmente essa fase do descanso aqui. Né? Então... o maior número de questionamento é se realmente
a gente precisa deixar a peça descansando. E sim, a gente precisa, porque o algodão ele precisa absorver essa umidade novamente, para teoricamente ele estar pronto para o uso. Muito legal, isso aí não é tão, acho que não é tão intuitivo, né? E acho que é uma dica bem boa. E a outra questão que tu tinhas comentado ali, que é realmente essa questão do elástico, a gente sempre abordou muito a questão do elástico, assim, de, poxa, dá mais flexibilidade e tal, de tu poder, né, tu poder usar as peças ali, não depender da peça com elástico. Agora, não tinha realmente pensado antes sobre essa questão de que, às vezes, ela está realmente, né, sendo usada como lençol de baixo como de cima, e que vai, naturalmente, ter um desgaste maior na peça de baixo, Sim, né, porque está o peso ali em cima, né, da pessoa. exatamente. Então, muito bacana isso, também nunca tinha parado para pensar sobre essa questão, muito boa esse ponto aí, bem Que legal. relevante, realmente, para a durabilidade da peça, né? Claro, com certeza. Muito bom. E aí, tu citou ali também que, assim, eu estou falando de algodão, né? Uhum. Com o sintético é diferente. Dentro desse tema que a gente está falando, de durabilidade, manutenção tal, o que seria diferente com o sintético? Assim, eu vou te dizer que eu também não tenho muita experiência com sintético, tá, Marcos? Porque assim, a gente não trabalha com o sintético aqui. Mas a gente sabe que tem sintéticos e sintéticos. A gente tem hoje no mercado microfibras, né? Que seria o sintético. A gente tem o bom e a gente tem excelentes e a gente tem umas que não são tão boas assim. E claro, né, cada um opta por investir naquilo que faz sentido para você. Isso é normal. Mas, por exemplo, assim, o sintético, muita gente vem buscar porque não precisa passar, teoricamente. Tem essa facilidade. Então, muita gente vem buscar, eu queria microfibra, uma microfibra melhor, para mim poder não precisar passar e tudo mais. Temos isso. Tem a questão que a microfibra ela acaba esquentando mais também. E ela acaba gerando mais bolinhas. A gente percebe, assim, principalmente no comentário dos nossos clientes, tá? Eu não posso te afirmar com certeza, porque eu não tenho contato. O meu maior contato realmente é aqui com o algodão. Mas sim, o de microfibra ele vai durar mais, ele não vai ter um desbotamento tão fácil, né? Um desgaste, porque, claro, é algo sintético. E como eu estou falando, tem microfibras e microfibras. Né? Tem microfibras excelentes hoje no mercado que você pega e você não diz que é microfibra. Né? Então, quem gosta de trabalhar com microfibra, tá tudo certo. A gente até fala para os nossos clientes que vêm buscar, assim, só pega uma melhor, procura algo tipo premium, que tenha uma gramatura superior, se não me engano, acima de 250, 300 gramas que a gente viu, que é algo que já se destaca como uma microfibra premium, para realmente causar um impacto diferenciado no cliente, não deixar lá um lençol que tenha bolinha, essas coisas assim, né? Porque o algodão, ele geralmente ele vem com um tratamento já para não ter bolinha. Legal. Essa Mas questão das eu bolinhas não vou me aprofundar muito, justamente porque eu não tenho esse conhecimento nessa parte, tá? Não, tranquilo, legal, mas é só para a gente ter uma ideia, assim, porque realmente essa questão das bolinhas realmente é bem. Eu via bastante, como eu falei no começo, a gente trabalhava com todo tipo de enxoval Mas que o é proprietário normal, deixava lá, né? é normal. Até pela questão do custo, né? Tem lugares hoje que você compra um jogo 100% microfibra que você paga 70, 80 reais. Uhum. É uma É, matéria-prima mais barata. mas aí tem também essas questões de reposição, tal, que no final das contas, Exatamente. quanto tempo vai durar, né? E todos os outros pontos que a gente já falou aqui também antes. Isso. A gente falou bastante de lençol, né? Vamos falar um pouquinho sobre os felpudos, que a gente diz, né? Claro, Felpudos, a parte ali a felpuda. roupa de, né, a toalha de banho, toalha de rosto, aquele tapetinho de banheiro e tal. Uhum. Se fala muito em gramatura, né? A gente está Gramatura. falando 800 gramas. Que nem a gente falou dos fios, vamos falar de gramatura? O que é Vamos, isso? claro. Bom, a gramatura é a densidade da toalha, né? Vamos dizer se ela vai ser um pouco mais fina, se ela vai ser um pouco mais grossa. E hoje a gente tem uma infinidade no mercado de gramaturas de toalhas, né? Então, a gente tem a partir de 380 hoje, que é uma gramatura mais baixa. Ela é considerada uma toalha
um pouco mais fina, porém funciona em muitos locais, né? Não é porque ela é fina que ela é ruim. A gente tem que ter essa mente aberta. Tem locais que não vai funcionar, mas a gente tem muitos clientes no Nordeste, mais para o Norte mesmo, que acabam usando esses produtos por conta da fácil manutenção. Então, aí entra algo que a gente sempre gosta de direcionar o nosso cliente, Marcos, aquilo que eu te falei antes. É tudo muito específico. Tem clientes que vai chegar a uma toalha de 380 gramas e ele vai dizer, meu Deus, é transparente. E pode ser. Porém, em outro lugar é a melhor coisa, seca rápido, não fica tão pesada, não precisa ter tantas trocas. Mas deixa eu pegar o gancho de volta. Hoje a gente tem toalhas aqui na Profitel de 380 a 830 gramas, tá? Então, é uma senhora toalha. E a composição, assim como nós temos no algodão, no tecido, a gente tem a composição nas toalhas também. A gente tem toalhas mistas, que é algodão e poliéster, e a gente tem toalhas 100% algodão. E a mesma regrinha do tecido, ela vale para a toalha. A toalha 100% algodão, ela vai ter um conforto diferenciado, ela geralmente ela vem com uma gramatura já um pouquinho maior. E, da mesma forma, com os tecidos, a gente tem a parte das toalhas. Porém, da mesma forma que os tecidos, as toalhas mais vendidas hoje para meios de hospedagem são toalhas mistas também, algodão e poliéster. Lembrando que esse poliéster, ele sempre vai estar na base, né? Não vai se ter felpa de poliéster. A felpa vai ser sempre o algodão, a base dele que vai conter as tramas em poliéster, justamente para trazer essa resistência que a gente busca. E nas toalhas a gente também tem a questão das costuras duplas, que são todas as 4 bainhas feitas de uma forma dupla dentro da fábrica, para justamente a gente ter essa resistência. Porque no mercado hoteleiro sempre foi uma reclamação arrebentar a bainha de toalha. Né? Puxa no cantinho para tirar da máquina, para puxar do box, enfim, é algo que a própria logística acaba trazendo, mas é algo que a gente deve se levar em consideração também. Muito legal. Teve uma outra live que a gente fez que entrou um pouco a questão da cor, né? A Branco, cor. o que eu faço e tal. Qual é hoje, assim, o que o pessoal, o que os anfitriões de Airbnb do Brasil têm utilizado mais aí como cores para enxoval? Branco, sem sombra de dúvida. A gente tem clientes, como eu te falei, a gente tem o privilégio hoje de poder dizer que a gente atendeu o Brasil todo e a gente tem, como é que eu vou dizer, características em algumas regiões, né? Por exemplo, a gente tem algumas cidades que acabam recebendo obras muito grandes e recebem esses operadores de obras, que é muito barro vermelho, essa questão assim. Então, nós temos também uma linha bege com solidez a cloro, que não desbota com a lavação, por conta dessas necessidades. E também por locais que têm a água muito ferrosa, que amarela os enxovais que ficam parados e com o tempo vai amarelando. A gente tem um pouquinho desse problema de água ferrosa aqui no nosso litoral. Não sei se é do teu conhecimento, mas a gente tem algumas regiões aqui do nosso litoral de Santa Catarina que tem uma concentração maior de ferro nas águas também, né? Mas norte, nordeste é muito mais, e tem a questão das terras. Então, quando é uma hospedagem que recebe, que fecha um pacote maior, que recebe mais essa questão de operação mesmo, eles optam por comprar um enxoval bege, tanto na toalha quanto nos lençóis, justamente por isso, né, que eles conseguem tratar de uma forma maior. A gente tem uma percepção também de imóveis de litoral por conta
do temido protetor solar e bronzeador, né? Que é algo que a gente não tem uma receita fixa e nem um produtinho chamado removedor de óleo ou protetor solar, infelizmente. Então, a gente tem alguns clientes que acabam estão direcionando um pouquinho da compra de toalha para toalhas beges, toalhas cinzas, que acabam maquiando um pouco essas manchas que gradativamente elas vão ficando cada vez mais evidentes. Mas, no geral, assim, é branco, tá? Fica uma mancha cor-de-rosa bem bonita na toalha. Depois que Fica lava. cor-de-rosa, amarela, meio esverdeado, meio laranjado, depende, influencia o ferro da água também, a quantidade de produto químico, é loucura, tá? É, É é, loucura o que acontece. e a gente tem essa questão, né? Mas assim, o que eu vejo também é que muitas vezes ela é uma mancha, a gente usa tudo branco, né? Uhum, Como tu sabes. sim. Mas assim, a gente naturalmente tem esse problema também, de vez em quando. Uhum. Mas também, por outro lado, a gente vê que não é. Acontece, nem sempre é uma mancha que se ao ponto de inutilizar a peça, e muitas Não, vezes ela, depois de algumas lavagens, ela dá uma atenuada também. sim. Então, O assim, ideal, assim, que a gente vem conversando é não deixar esse enxoval que apresente essa mancha, principalmente toalhas, né, que é a maior reclamação, é não deixar essas toalhas sem utilizar. Pelo que a gente já conversou com alguns anfitriões, parece que impregna mais ainda, sabe? Ela fica cada vez mais resplandecente, assim. Quanto mais a gente usa, vai tratando, vai cuidando dela com carinho, ela vai realmente fazendo isso que você falou, ela vai meio que clareando um pouco mais, assim, não ficando tão, né? Então a gente tem essa percepção também, tá? não, não, muito bom. Tá, a gente falou então agora dos produtos, falamos dos lençóis. O que mais que, assim, só para a gente dar uma passada rápida aqui, já estamos chegando no. E a gente vai abrir para pergunta ainda aqui, tá, pessoal? Claro. Mas assim, e inclusive depois vai ter um presente para quem ficar até o final. Mas assim, outros tipos de peças que anfitriões utilizam hoje, além do lençol, fronha tradicional, ali, toalha de banho, Uhum. toalha de rosto, o que mais que são itens bacanas, assim, que o anfitrião pode ter na propriedade, se ele quiser agregar mais para a experiência que vocês trabalham? Eu não poderia deixar de falar dos protetores, que eu acho que tanto o protetor de colchão quanto de travesseiro, ele é super válido, também visando a questão do investimento. Porque você vai investir num lençol, você vai investir num travesseiro, não são itens baratos, perto do que custa um protetor de colchão e de travesseiro. Eu até estava com um cliente aqui no nosso showroom semana passada, e tá abrindo na serra, né? Aí disse, mas o protetor de colchão não vê, né? É porque é algo que não é visto, né? Mas é aquela questão. Imagina que tá um casal lá e derruba uma taça de vinho em cima do colchão. Primeiro que a pessoa vai te ligar porque vai precisar de outro lençol. Vai tirar o protetor, o colchão vai estar molhado. Então, assim, além de estragar o colchão, como é que aquele casal, vamos supor, né, vai ter uma boa experiência de uma noite bem dormida, de descanso e tudo mais? É algo que não acontece todo dia? Eu acredito que não, mas é muito fácil de acontecer. Eu, por exemplo, tenho duas mãos esquerdas, então eu não descarto essa possibilidade. Entende? Então, assim, são situações que podem vir a ocorrer, principalmente agora no frio, na serra. É algo muito comum. Ou até com criança, né? Que a gente sabe que muitas hospedagens usam, recebem. Então, assim, eu com certeza não deixaria de fora a questão dos protetores, que aumenta muito a vida útil, tanto do colchão quanto do travesseiro. E o protetor, ele começou a ganhar mais espaço ainda depois da pandemia. A gente viu uma crescente nesses produtos, né? Pela questão realmente de higiene. E é algo assim que se destacou bastante e que eu deixo aqui para vocês. A questão dos roupões também.
vem ganhando espaço, porém, é aquela coisa, tem que fazer sentido, tanto financeiramente, tanto na tua logística, que assim, você nunca vai saber se foi usado 100%, né? Então, a gente precisa realmente colocar isso num curso de lavanderia, enfim, é toda aquela questão. Pantufas também a gente vê o pessoal buscando, as peseiras coloridas para dar aquele charminho na cama, como o enxoval, na grande maioria das vezes, é branco, o pessoal acaba colocando um detalhezinho de cor nas peseiras, nas almofadas, que mais? E uma outra tendência para o setor que a gente vem acompanhando, que a gente já tem disponível aqui, que são as amenidades em frascos maiores, Marcos. Questão da sustentabilidade, né? Não utilizar tanto plástico. Essa é uma crescente, assim, que a gente vem acompanhando dia após dia, tá? Tanto é que a gente está investindo nesse produto, porque realmente tá sendo bem diferente, assim, o pessoal tá gostando da ideia. Até porque é mais rentável, né? Você não tem tanto desperdício. Legal. É um shampoo, sabonete líquido, aqueles itens, só Isso, que um pouco maiores, tudo em daí 500 ml. Daí você repõe na bombona, 500 ml ou mais, né? Depende da marca. Mas você repõe e, por exemplo, você bota um sabonete que seja de 15 gramas para uma noite, você tem desperdício. Né? Então, assim, acaba que fica bem higiênico, porque está sempre limpinho, sempre organizado, coloca fechadinho, né, no dispenser, no suporte, fica lacradinho, o hóspede acaba não tendo acesso, né, para não prejudicar, agir de má fé, enfim. Então, é uma tendência bem, que está assim, veio para ficar. A gente, praticamente desde o começo, a gente adotou essa prática de ter os dispensers ali, né, as bombinhas no banheiro para sabonete líquido, sempre usou sabonete líquido, e a gente usava também para detergente de cozinha, as bombinhas, e aí a gente comprava, sim, compra produto profissional em grandes, né, em containers de 5 litros, que inclusive para diluir, tá? Então aqueles 5 litros acaba virando 10, 15, e faz a reposição nas bombinhas, né? Claro, a nossa operação é grande, né? A gente tem bastante volume, mas para o anfitrião individual, essa questão de pegar os produtos ali, fazer a reposição, tal, nas bombinhas, esses, né, meio litro de sabonete líquido É dura bastante bastante tempo. coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. E é uma coisa a menos para se preocupar também. Porque acabou o sabonete, porque, né, é uma coisa a menos para se preocupar, é uma facilidade, eu diria. Legal, muito bom. Jéssica, muito legal. Dicas finais aí que talvez a gente não tenha tratado aqui ainda, que tu queira deixar para o pessoal. Dicas. Olha, para arrematar, o que eu vou dizer? Que nem aquilo que você falou no começo, eu vou terminar com aquela tua frase, com aquele teu pensamento, Marcos. Enxoval não é estética. Enxoval, ele faz parte da experiência do teu hóspede, ele é um investimento que muitos acham que não é visto, mas ele é visto, ele é sentido e ele gera avaliação, tá? Pensando na operação mesmo, independente de se o seu fornecedor é a Jéssica ou é o outro, assim, busque aquilo que realmente faz sentido para o teu negócio. O básico que funciona, eu sempre digo, o enxoval com bordado em inglês, ele é maravilhoso, com todos aqueles detalhes, mas na operação ele não é funcional, tá? Então, busque aquele detalhezinho num friso, num ponto palito, que fica fácil para manter, que dá aquele charme que você busca, mas assim, o básico ele funciona. O lençolzinho branco, muita gente tem medo do branco, né, que inicia no ramo de hospedagem, meu Deus, mas o branco, se for parar para pensar, é o mais fácil de a gente manter, é o que mais tem recursos para a gente manter ele branco hoje, e sempre pense a longo prazo. O branco tem esse temorzinho, mas ele é aquele que vai fazer
você ter uma reposição facilitada depois no futuro, quando você precisar fazer uma reposição do seu enxoval. Se você vai comprar um azul para depois você repor uma fronha, aquele azul nunca vai bater, você sempre vai ter que estar investindo em mais peças, e o branco é branco. Ele é fácil de manter, você encontra com facilidade, e assim, sempre mantém, eu digo assim, a gente não precisa botar a melhor toalha, a toalha mais pesada, a toalha maior que existe, porque isso, logicamente, isso não é fácil, o investimento não é barato. Mas não deixa a toalha com desgaste, não deixa a toalha com aquele rasguinho na lateral que você acha que o seu hóspede não vai ver. Ah, porque o piso rasgou só lá na costurinha. Bota aquele pisinho para um paninho, bota um novo, porque eu acredito que a hospedagem, o receber alguém, o acolher alguém, ele está nos detalhes, tá? Então, com essa bagagem que a gente tem aqui do dia a dia, a gente vê que faz diferença, e o hóspede, ele gosta. A gente gosta de chegar num Airbnb, em qualquer locação que seja, depois de um dia de trabalho, depois de um passeio com a família, tomar um banho gostoso, ter uma toalha gostosa para a gente se secar, e uma cama para a gente ter uma boa noite de sono para poder enfrentar o outro dia, seja passeio, seja trabalho. Então, eu acho que bem feito, com uma cama esticadinha, funciona e não tem erro. Acho que essa é a minha mensagem, hein, Marcos? Concordo plenamente. Eu vou dizer que quando a gente cuidava aqui de 40 propriedades, com o enxoval todo misturado, eu gastava, no mínimo, 1 hora por dia lidando só com enxoval. No mínimo. Só 1 hora por dia só lidando com enxoval. E, assim, a gente com 250 propriedades com enxoval padronizado branco, eu gastava menos tempo lidando com enxoval do que quando eu tinha 40 com enxoval colorido, estampado, de todo tipo que tinha. Não, você Então, está com o enxoval, vamos, estampado, por exemplo. Quem gosta de usar é uma opção, né? E tá tudo bem. Mas se você tem só aquele jogo verdinho com folhas brancas, você vai esticar a cama e aquele verdinho com folha branca, uma fronha tá manchada, se você já está próximo de um check-in, é complicado. É e aí complicado. acaba de trocar um enxoval inteiro com uma por mim. Exatamente. Aí já desdobrou, já tirou. Ixi, logisticamente, né, no combo todo, independente de ser o branco, ou se você vai optar por outra cor, um bege, ou vou usar colorido, opte pelo menos sempre para a mesma cor. Se eu posso deixar uma dica vou comprar tudo verdinho, mas já compra alguns jogos tudo verdinho, para você ter a segurança de que você não vai ficar na mão. Legal. Se alguém quiser entrar em contato com a Profitel, quiser entender melhor o trabalho de vocês, como é que eles fazem? A gente tem o nosso Instagram, onde a gente compartilha dicas e os nossos produtos, que é @Profitel. Temos o nosso site, profitel.com.br. Lá você consegue chamar a gente diretamente aqui no WhatsApp. A gente tem as meninas que dão um atendimento todo especial para todas as regiões. Pode chamar a gente aqui, que vai ser um prazer atender, para tirar dúvida. A gente está aqui realmente para poder somar e para poder contribuir. Acho que a venda é uma consequência, mas, vi a live ontem, estou com uma dúvida e tal, pode chamar aqui, pode pedir por mim também, que a gente está aqui acessível para contribuir com todos vocês, tá, gente? Nossa, muito bom. E aí, para quem está aqui na live, e também para quem está vendo o vídeo no YouTube aqui, da gravação do vídeo, a gente vai deixar nos comentários do vídeo. Show. E para quem está aqui na live, eu vou mandar no chat agora, que a gente tem um cupom de 5% de desconto. Para quem está aqui com a gente, estou mandando aqui, anfitrião 5, para quem quiser utilizar no site da Profitel. Sem pedido mínimo, sem quantidade mínima, tá, gente? Pode entrar ali, conhecer. Se ficar com qualquer dúvida, chama a gente. E assim, Marcos, posso só deixar mais uma diquinha? Claro, claro. Tanto para nós como fornecedores, quanto para vocês, né? Que a gente sabe que, independente da compra que vocês fazem, vamos supor, de enxoval, para cama principalmente, você quer receber para poder equipar o seu estúdio, o seu espaço, às vezes você está dependendo daquela compra ali para começar a alugar.
algo que a gente vê que os nossos clientes, alguns clientes sofrem bastante, é em relação ao tamanho das camas, tá, gente? Hoje nós não temos camas em tamanho padrão. Há algum tempo atrás, a gente até poderia dizer que nós tínhamos, hoje a gente não tem. A gente tem cama que é considerado casal com 1,48 de largura por 1,98 de comprimento. A gente tem cama de solteiro de 78, de 88, de 98, por 1, por 2. Então, assim, não existe cama padrão. Tá com dúvida? Mede a cama, que é a melhor forma de você receber o seu enxoval independente de quem que você for comprar e você não precisar fazer uma troca. O problema não é fazer a troca, a gente está sempre à disposição. A questão é que isso atrasa a tua locação. E é um detalhe pequeno, mas a gente já cansou de pegar um orçamento casal e no final a cama era king. E aí não fecha nenhum lado da cama o enxoval. Então, assim, é um detalhezinho que faz muita diferença, tá? Principalmente a altura também. Hoje a gente tem colchões aí com 45 centímetros de altura. Tem de 10, tem de 15, tem de 20, mas tem 45 centímetros de altura. Então, assim, é algo que realmente faz diferença, é um detalhe que é deixado despercebido às vezes, mas que pode te atrasar alguns dias aí na tua operação, tá? Muito importante, meça a cama e meça a altura do colchão, para Altura saber do o tamanho que colchão, você precisa. exatamente. Muito bom. Então, só para a gente fechar aqui o vídeo, então, pessoal, assim, reforçando, né, que a experiência do hóspede, ela passa muito pelo toque do lençol e da toalha e pela sensação de limpeza e beleza, né, de um enxoval ali de qualidade. Isso faz toda a diferença nas avaliações do hóspede, a gente vê isso na prática, no dia a dia. Então, enxoval é um investimento em experiência não é um custo. É um investimento que vai fazer diferença no resultado da sua operação. Então, curtiu esse vídeo? Segue aqui o canal do Anfitrião de Aluguel, clica no sininho para receber o próximo vídeo. A gente toda semana tem a live também, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.